Século XXI. As mulheres desempenham outros papéis na sociedade. Participativas estão em quase todos os meios e lugares. Algumas decidem os rumos da política mundial, outras se destacam nos esportes, nas artes, nas ciências. Este protagonismo vem sendo conquistado através de muitas lutas, como parte de um processo de mudança de mentalidade que ainda está em curso. Na historiografia, pode-se notar a falta de registros ricos sobre o papel das mulheres durante a história, em especial neste vídeo, no Brasil colonial. Para entrar nessa viagem é necessário entender o contexto do Brasil colônia, onde essas mulheres estavam inseridas. Bom, para começar, não existia o Brasil propriamente dito como nação. Nós temos aí o processo sendo iniciado de conquista territorial desse novo continente, dessas novas terras. O Brasil foi colonizado por Portugal, então nesse momento, até 1530, por exemplo, você tem uma exploração geral da área litorânea do Brasil. Após 1530, você vai ter um processo de efetivação da colonização, que é a conquista do território. Portugal tinha interesse em fazer com que se desenvolvesse atividades ligadas principalmente à agricultura. E essa agricultura que pudesse ser de produtos que fossem para exportação. Por isso, então, a implementação administrativa das capitanias hereditárias. Então, essas capitanias hereditárias, elas tinham como principal objetivo colonizar, povoar, organizar, criar povoados nesse novo continente. Então, esse é o contexto, isso muito superficialmente falando, do que nós conhecemos hoje como a Terra Brasil, como o país Brasil. Dizer que indígenas e negras tinham uma função na colônia pode soar precipitado, ainda mais quando levamos em consideração a diversidade considerável de etnias e suas diferenças, que tiveram que se adaptar ao mundo dos portugueses. A organização social, tanto dentro do contexto indígena quanto africano, a gente tem que entender em dois âmbitos. Primeiro, que você tem uma organização social numa estrutura que é uma estrutura da etnia. Então, cada etnia indígena, você tem uma organização social. Da mesma forma para as etnias africanas. Então, as mulheres, elas tinham um espaço e um papel que se fundamentava nesse nível de organização. Quando você tem a interferência do Ocidente ou do processo de colonização, que é os colonos, Portugal, os portugueses, da ideia do homem ser o dominador do grupo social. Mas as etnias indígenas e as etnias africanas não têm essa mesma compreensão de aspecto de gênero, masculino e feminino, onde o ser masculino é superior ao ser feminino. Quando você tem o início do processo de colonização, as mulheres indígenas e as mulheres negras vão passar por um processo de submissão. Mas, assim, a tipagem de trabalho também vai ser moldada ou modificada. Por exemplo, nós temos etnias indígenas que tinham como principais atividades a agricultura. E dentro da agricultura, você tinha a divisão de trabalho dos homens e das mulheres. Para a sociedade ocidental, as mulheres não participam diretamente dessa estrutura. Lógico, eu estou falando das mulheres que são da alta sociedade, com maior ascensão. Em contrapartida, as europeias que vieram como parte do esforço de colonização tinham uma função bem definida. A gente pode dividir nesse contexto do período colonial dois tipos de mulheres brancas. Nós temos uma mulher branca rica, da alta sociedade, que vai ser educada para os trabalhos domésticos, a organização da família, a submissão ao esposo, a educação dos filhos, o cuidado, o zelo com a casa. Só que nós temos uma outra mulher, que é uma mulher pobre, de famílias pobres. Essa mulher de famílias pobres, ela, além do trabalho doméstico e das atividades domésticas que ela realiza outras atividades que têm cunhos financeiros, que é justamente para ir buscar recursos para sustentar suas famílias. Várias pesquisadoras, Mari Del Priore, faz um levantamento muito extenso sobre a questão da mulher, e ela traz muito bem
pautado o espaço dessas duas mulheres. Apesar de ocupar um lugar mais privilegiado em relação às escravas indígenas e negras, as mulheres brancas não poderiam ter uma educação formal. No lugar das ciências e letras, a etiqueta e a moralidade faziam parte da construção da esposa exemplar. Qual é o perfil de uma mulher branca? Rica, bela, recatada e do lar. Essa mulher rica, ela passava por um processo de educação severo, instrumental mesmo, que era a forma como se servia, a forma como se vestia, a forma como falava, a forma como ela olhava ou conversava com uma pessoa que não fazia parte da sua família. Principalmente se ela fosse uma menina que já estava em vias, de se casar, ou se já fosse uma mulher casada. Então havia todo uma instrumentalização do comportamento dessa mulher rica. Mas não desrei. O cachar é leve. É viver conforme o querer dos homens. Não falar com muita confiança, que faz desconfiança. De morder os beiços, que rábia. As indígenas e negras também eram afetadas pela tentativa do controle português. A mulher indígena, ela passou todo esse período por um processo de tentativa de instrumentalização também do seu corpo. Porque a mulher indígena, ela andava nua, era o comportamento do seu grupo étnico. Então, as instituições católicas, todo o processo do homem branco, chamado homem branco, eles a todo momento tentaram adestrar essa mulher indígena, que é vestir ela. O corpo da mulher negra é um corpo muito mais atrativo, no sentido de suas curvas. Então você também tem um processo de tentativa de adestramento desse corpo, mas esse corpo também pode ser utilizado para outros viés. Ele era visto por outros viés também, o corpo feminino negro, Mas também era um corpo que dava vida, porque a mulher negra, ela era escolhida para amamentar os filhos brancos. Então nós temos vários tipos de mulheres dentro do período colonial, e compreendê-las hoje é essencial para a historiografia, compreendermos como é que nesses espaços, e que era dominado pelos homens, as mulheres se comportavam. O casamento era uma obrigação para as mulheres portuguesas, que casavam bastante jovens por influência e interesses políticos e econômicos dos pais. As negras, por outro lado, não tinham essa obrigação, porém, o sexo estará presente mesmo sem o matrimônio. Convivendo juntas, brancas e negras serão afetadas por estes dois fatores. O casamento e o sexo para a mulher branca era algo também instrumentalizado. Que o ápice da realização de uma mulher branca rica era o casamento e a maternidade. O período que nós estamos discutindo é a submissão total dessa mulher branca ao homem. A sociedade completamente estabelecida pelo patriarcado. Quem dominava essas instâncias era o homem. Então o homem podia pular a cerca de boa, que não ia acontecer nada com ele. A mulher poderia até ficar com ciúme dele, mas dificilmente rolaria um divórcio, por exemplo. Para as negras, a gente tem alguns pressupostos a ser levantados. As mulheres negras também eram utilizadas como instrumento sexual pelos homens brancos. Então você vai ter muitos filhos dos homens brancos na senzala. Não se respeitava essas mulheres no sentido de que eram seres humanos. Se tinham ela como um objeto, como uma propriedade. Então muitas mulheres negras e também indígenas foram violadas em todos os sentidos. Então o sexo era muito mais aflorado para essas mulheres. Agora já as mulheres de famílias mais pobres, elas teoricamente teriam mais liberdade dentro da escolha do casamento e da questão do sexo também. Então, mas há muito que se aprofundar e discutir sobre esses aspectos. Apesar da posição de privilégio de algumas, as senhoras e escravas estavam aprisionadas na submissão da hierarquia social.
Fugir para longe é arriscado. Quando não é considerada esta opção, tentam construir pequenas liberdades nas relações em que constroem. As mulheres ricas, elas não podiam ir e vir sozinhas, ou para qualquer espaço. Elas sempre deveriam sair acompanhadas, então elas eram muito mais vigiadas. Mas também, eu acho que a maternidade trazia uma certa liberdade para a mulher. Porque a partir da maternidade, a mulher poderia ocupar alguns espaços de autonomia e de liberdade, inclusive de fala com seus esposos, né? Isso vai depender muito de cada caso que pode ser analisado dentro da história. Quando nós falamos das mulheres indígenas e negras, por exemplo, a gente vai ver outros contextos de liberdade. Há um processo de resistência dessas mulheres. Então, por exemplo, as mulheres negras fugiam, né? Abortavam, resistiam às intenções, né, sexuais, né? Preferiam ser castigadas de formas severas, né? Ser açoitadas, do que se submeter ao ato sexual, muitas. Nós temos muitos exemplos de mulheres negras que foram resistentes a esse processo de dominação, não do homem branco, mas esse processo de dominação do homem, né, em todos os aspectos. O que nós estamos falando aqui são de homens brancos que dominaram as pessoas negras no processo de escravidão, mas a gente está falando também de um processo de libertação das mulheres. Então, elas estavam lutando para além da escravidão. Porque, imaginem só, elas não eram só presas ao trabalho, elas eram presas ao seu próprio corpo, porque o seu corpo podia ser utilizado de várias formas, e essas formas de abusos sexuais, inclusive. Um grande exemplo dentro dessa ideia de resistência negra, Dandara, mulher do Zumbi de Palmares, né? Dandara não foi só, né, a mulher do Zumbi de Palmares. Dandara foi um ícone, né, dentro desse processo de resistência negra, não só contra a escravidão, mas contra toda e qualquer forma de opressão. Ainda há muitas lacunas para se compreender o mundo feminino, não só no período colonial, mas sim como um todo. Portanto, às vezes esquecemos de fazer um link com a realidade atual. O movimento feminista vem atuando no sentido de abrir espaços hegemonicamente dominados pelos homens, principalmente os espaços da intelectualidade e trabalho como um todo, não só limitado aos afazeres domésticos. Isso é muito mal interpretado, inclusive por nós mulheres. Então essas lacunas vão trazer muitas respostas e vão fazer muitas modificações na mentalidade, não só dos homens, mas também das mulheres, porque as mulheres ainda estão com a mentalidade de serem dominadas. Mulheres com pensamentos machistas. Então, acho que começar a fazer a análise, como as autoras mesmo que vocês vão ler no curso de história, e que trabalham a questão da mulher, falam que ainda existem muitas lacunas e que se começa agora a pensar nesse ser, né, nessa mulher branca, nessa mulher indígena, nessa mulher negra, que é preciso compreender elas em seus espaços. E como esses espaços, né, foram sendo dominados e transformados por essas mulheres.